Eu sou o Coronel Mocelin, deputado estadual eleito, fui comandante-geral do Corpo de Bombeiros nos últimos 3 anos e agora tenho um novo desafio na Assembleia Legislativa. Esse será o seu primeiro cargo eletivo, apesar da sua vasta experiência no Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina. Qual será a sua prioridade agora que recebeu o mandato dos catarinenses para a Assembleia Legislativa? Como eu falava durante a campanha, eu acho que a prioridade continua sendo também a prioridade do governo, né? Até porque como líder do governo vou ter que também ter essa parceria. Mas é a diminuição do tamanho do Estado, nós enxugarmos o Estado, fazer com que nós consigamos prestar mais serviço à população, né? Que cada centavo arrecadado do contribuinte, ele tem que retornar em forma de benefício e de qualidade também. E uma delas também que nós não podemos deixar mais continuar como está sendo é a desburocratização do Estado, é diminuir as exigências, não é diminuir a segurança, não é diminuir a questão ambiental, mas é dar a resposta rápida para quem quer empreender. Eu tenho ouvido muito das categorias, né, tanto da construção civil, setor pesqueiro, setor turístico e vários outros setores aqui dentro da sociedade, e eles me relatam quantos eles têm de dificuldade de fazer com que os empreendimentos deles consigam gerar emprego, consigam crescer e consigam ter mais renda, porque nós não podemos nos iludir de que o Estado vai conseguir atender as demandas de saúde, segurança, educação e tudo mais, sem ter incremento na arrecadação. E nós não podemos sacrificar mais ainda as pessoas gerando mais impostos, aumentando os impostos. Nós temos que gerar mais emprego, gerar mais renda, mais o PIB cresça, que daí sim vai ter crescimento e nós vamos poder atender as demandas. Itajaí e região tem batalhado para a conclusão das marginais da BR-101, para a duplicação da BR-470, conclusão das passarelas da Antônio Raio, a ampliação do aeroporto de Navegantes e uma travessia definitiva entre Itajaí e Navegantes. Como o senhor pretende auxiliar com o seu mandato essas obras? Inclusive, todas essas demandas eu apresentei como bandeiras de campanha dentro da região, aqui da região da Anfre, né? Porque como eu participei durante 20 anos aí da reunião da Associação Empresarial, essas demandas eram recorrentes, muitas delas já há muitos anos, né? A ampliação do aeroporto de Navegantes, a travessia, né? Antônio Raio, isso aí já vem de longa data. Então, como é que eu vou tentar conseguir? O deputado, ele não vai fazer obra, mas ele vai viabilizar, se comprometendo a buscar junto às autoridades competentes, tanto federal quanto estadual, para que dentro do governo do Estado e dentro da União, que nós consigamos trazer recursos para conseguir concluir algumas obras, como são as marginais, as passarelas da Antônio Raio, a travessia Itajaí Navegantes, seja túnel, seja ponte, retrato, seja qualquer coisa, a ampliação do aeroporto, se for o caso privatizar ou não privatizar, para que elas realmente aconteçam, porque a gente cansa de ver estudos, audiências públicas, apresentações e não sai do papel. Isso passa anos e anos, não acontece nada. Então nós temos que começar a tomar medidas práticas que façam acontecer. Boa vontade não vai faltar para que a gente corra atrás dos recursos necessários. Não fazendo, mas fazendo com que as pessoas que têm a obrigação de fazer, façam. O senhor será líder do governo Carlos Moisés na Assembleia Legislativa. Qual será a sua missão? Por que o governador escolheu o senhor, mesmo não tendo experiência anterior no Legislativo? Eu não tenho tanta experiência no Legislativo, mas eu tenho 35 anos de experiência em administração pública. E como administrador público, eu tinha função como secretário de governo, né, que o comandante-geral tem essa equiparada, secretário de governo. Muitas demandas dentro do Corpo de Bombeiros, vários projetos de lei, a gente apresentou na Assembleia e nós tínhamos que passar de gabinete em gabinete, conversando com os deputados, para que esses projetos fossem explicar o que eram os projetos e pedindo apoio para aprovação, tanto que nós conseguimos aprovar todos os projetos que a gente apresentou. E eu também recebia muitos deputados dentro do meu gabinete para atender demandas da sociedade. Então, eu conheço muito bem como funciona a Assembleia Legislativa e como funciona o governo estadual. Então, eu acho que essa falta, às vezes, da velha política, eu acho que não é assim, digo, não é prejuízo, e sim, eu acho que é até uma coisa boa. E eu não, como líder do governo, claro que só a partir da próxima legislatura, mas eu já estou trabalhando já faz quase um mês, desde que eu fui eleito, logo em seguida, como a gente trabalhou muito,
a gente tem confiança mútua entre os dois, aí o comandante Moisés, estou trabalhando para que a Assembleia Legislativa, nós tenhamos a maioria, que nós consigamos viabilizar os projetos que vierem do Executivo para o Legislativo e que for compromisso de campanha, né? Então, o enxugamento da máquina do Estado, através de uma reforma administrativa, claro, vai ter inúmeros projetos de lei que o Executivo vai ter que encaminhar, eu serei o elo entre o Executivo e o Legislativo, e trabalhar com todos os parlamentares para que nós consigamos mostrar que nós não temos que fazer a política de troca de favores. Eu apoio o teu projeto se o governo me conseguir tantos cargos dentro do Executivo. E sim, apoiar pelas ideias, pelos projetos que sejam interessantes para a sociedade. Então, eu estou conversando com todos eles e estou pedindo assim, ó, vamos olhar mais para a sociedade e menos para a gente, menos interesse individual e mais interesse coletivo. E eu tenho tido uma receptividade, assim, até agora de 100%. O pessoal estão dispostos a apoiarem. Por enquanto, eu conversei mais com os reeleitos, que a gente tem mais contato, e eles estão na Assembleia. E os eleitos, pela primeira vez, a gente está conseguindo contato telefônico, alguns encontros, para que a gente tenha a maioria na Assembleia e também tenha, na verdade, os 40 parlamentares direcionados para o bem da sociedade e não o bem individual. O fato do senhor intermediar o meio de campo entre o Legislativo e o Executivo vai atrapalhar o seu mandato? Em algumas demandas, pode ser que nesse primeiro momento a gente tenha que dar uma segurada, né? De algumas ideias que a gente tem que ver o que é prioridade, né? Ter apoio da Assembleia, aquelas ideias iniciais que a gente tem de redução dos custos do Estado, da máquina do Estado, não do Executivo, mas também do Legislativo, de outros órgãos, nós tenhamos que deixar por um próximo passo. O passo mais importante agora é nós construirmos a maioria dentro da Assembleia. Então, talvez nesse sentido sim, mas eu acredito que não vai mudar a forma da gente pensar e, pelo contrário, a gente vai ter que buscar o apoio de todos, talvez isso até seja uma boa para facilitar o entendimento e a negociação dentro dos parlamentares. E o seu mandato pessoal, uma das suas metas era trabalhar com projetos para a segurança pública do catarinense. O senhor acha que vai ser possível fazer isso, estando tão envolvido ainda com o meio de campo do Legislativo e Executivo? Não, mas a gente tem esses projetos dentro da segurança pública, principalmente, por exemplo, já estamos construindo um novo modelo de segurança pública no Estado, a gente está apoiando, inclusive, o comandante Moisés, vamos ver como é que vai ficar, para conseguir trazer mais investimentos, às vezes, na segurança pública que é necessário, inclusão de novos policiais, inclusão de novos bombeiros, uma atenção maior no serviço de salvamento aquático, que está dentro da segurança pública, que foi minha bandeira dentro ali dentro da campanha também, e foi a minha carreira, são 32 temporadas de praia. É lógico que a gente tem mais um carinho especial para essa área que a gente tem que dar atenção, mas dentro da área de segurança pública, como a gente conhece, pelo contrário, acho que facilita até, estando alinhado com o governo do Estado, viabilizar os projetos dentro da área de segurança pública e de todas as áreas, que educação e saúde. A gente não pode ter desproporcionalidade, né? A gente tem que estar dando atenção para todos os setores da sociedade. O MDB está se aproximando do PSL desde o segundo turno das eleições, especialmente aqui em Santa Catarina. Não corre o risco de, pela falta de experiência administrativa do seu partido, o MDB acabar ditando os rumos do governo do Estado? Não, muito pelo contrário, até a gente está buscando pessoas técnicas em todas as áreas, sempre que for possível, colocar pessoas, funcionários públicos de carreira em todos os setores, inclusive secretários de Estado, estão sendo dada prioridade para essas pessoas, que às vezes têm 20, 30 anos de experiência dentro da casa, galgá-lo ao posto de secretário, de diretor, de gerente. Essa é a ideia, nós não pegarmos pessoas comissionados puro, né? Os apoios voluntários, como a gente dizia dentro da campanha, e agora o apoio nos projetos serão bem-vindos de todos os partidos. Na questão da presidência da Assembleia, nós queremos ter um presidente alinhado com as ideias do governo, do Executivo. Mas não necessariamente tem que ser nós abriremos mão da presidência da Assembleia e apoiaremos quem tiver interesse. A gente já sabe que tem vários parlamentares que possuem interesse em ter a presidência, e nós vamos tentar construir juntos um candidato de outro partido, um parlamentar, no caso de outro partido,
mas que tem alinhamento com o governo do Estado. Nós não vamos apoiar uma pessoa que vai querer ser oposição ao governo. Se bem que agora a maioria dos partidos não demonstraram ter oposição, eles querem apoiar, mesmo que foi durante a campanha a oposição, agora eles estão querendo ajudar para que tenha um Estado mais próspero. O fato do MDB ter sido classificado pelo PSL como adepto da velha política e agora vocês estarem se aproximando, não deixa um pouco contraditória a promessa do governador Moisés de fazer um governo totalmente inovador? Mas até agora não tem nenhum cargo que foi passado por MDB e também não deve ter até. Então, como eu lhe falei, nós vamos procurar pegar pessoas isentas da política, mas que tenham experiência em administração pública, pessoas técnicas, qualificadas, ou dentro do quadro, e se não tivermos dentro do quadro, pessoas de fora, mas observando o currículo da pessoa e não se ele é de partido A ou partido B. Então, por isso que não faz sentido de dizer que nós estamos, porque se tem comentário que está sendo vendido o partido para o MDB, não tem nenhum vínculo até agora, e nem deve ter, dentro do governo, por eles estar nos apoiando. Porque tem outros partidos, até o PSD, tem parlamentares do PSD que foi oposição ao comandante Moisés, que estão nos apoiando. Então, todos os, independente de partido, a gente está pedindo apoio dos parlamentares, não do partido, da coligação, da bancada. Então, acho que isso aí não tem nem um pouco de sentido. O governador já viajou para encontrar o presidente eleito Jair Bolsonaro. Uma carta de intenções foi entregue ao novo presidente e aos futuros ministros da Economia e da Casa Civil, Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni. Foram apontadas questões referentes à dívida pública de Santa Catarina, os gastos com a folha de pagamento, além de pontos ligados aos setores da saúde e da segurança. O que se espera do governo federal com relação a Santa Catarina? Olha, a gente sabe que uma atenção para a questão da dívida, nós vamos ter que renegociar, vamos fazer o nosso dever de casa, enxugando a máquina. A gente sabe que isso tudo, por mais que a gente consiga reduzir o tamanho do Estado, extinguir todas as secretarias regionais, as ADRs que tem, condensar 2 secretarias numa só, diminuir os cargos de comissionado o máximo possível, isso vai ter efeito, mas não vai ser o suficiente para pagar a dívida, para ter investimentos em saúde e educação. Nós temos que fazer com que o Estado cresça e gere mais impostos. E dentro do governo federal, nós queremos uma atenção especial que muitos anos não é dado pelo governo federal, por nosso Estado, de investimento em infraestrutura, rodovias, os portos, aeroporto. Então, tudo que nós precisamos do governo federal, que ele possa investir em Santa Catarina, nós vamos cobrar que eles façam esse investimento, até porque a gente é alinhado, temos o mesmo partido político e mostrar que o quanto Santa Catarina repassa para o governo federal e com pouco ele recebe de volta em benefícios do governo, principalmente em obras de infraestrutura, investimento no Estado. Eu acho que é isso que é o principal que ele tem que fazer. Como presidente do PSL de Itajaí, como o senhor avaliou as polêmicas nacionais envolvendo a deputada eleita pelo seu partido, Ana Caroline? Olha, a Ana Caroline, ela é a vice-presidente do partido, sou presidente, ela é a minha vice-presidente, e ela colocou uma situação, porque bem pode-se dizer polêmica, mas que tem um fundo de realidade, porque não pode se dizer para filmar, porque tem muitas aulas que são filmadas. Naturalmente, não é que o aluno precisa estar filmando. Por exemplo, tem uma aula na faculdade, eu gostaria de filmar a aula para eu poder estudar depois. Isso aí também não tem nada de irregular. Mas um professor falar mal de um candidato dentro da sala de aula, eu falo pela minha filha, que teve esse problema, e não só isso, teve vários outros colegas meus, que o professor falando muito mal do Bolsonaro, falando que ele é opressor, que ele era que eles diziam que da época da ditadura, que eles faziam terrorismo, torturavam, matavam, um monte de coisa, e daí chegar depois de falar um monte de mal isso ela falando na mesa, sentado ao meio-dia, acabando de chegar do colégio. Dizendo que, olha pessoal, depois disso tudo que a gente falou do Bolsonaro, que eu falei do Bolsonaro, vocês não acham que é um débil mental quem vota nele? Isso a professora pode falar para as crianças, mas
os alunos poderem gravar esse tipo de conversa para também os professores também não ficarem induzindo as crianças e adolescentes, até jovens, não ficarem botando o seu pensamento próprio, da sua ideologia partidária, político-partidária para a sala de aula, isso também não pode. Então, acho que os dois lados têm que se equilibrar, né? A atitude da deputada teve apoio do PSL e do governador eleito? Eu não fiquei sabendo se ela teve apoio, mas que ela teve bastante apoio de pessoas que pensam igual a ela, né? Eu acho que assim, ela se elegeu com esse modelo de direita, vamos dizer assim, ela tem muitos seguidores dentro das redes sociais, e ela teve pessoas que ficaram contra, mas teve muitos apoiadores. Eu acho que teve mais pessoas que apoiaram ela do que pessoas que não apoiaram. Até porque eu não vejo que ela fala muito, demais, assim, né, para gerar aquela polêmica toda. Até porque o próprio Bolsonaro falou idêntico, tem um vídeo dele idêntico e ninguém questionou. Mas dentro do PSL Itajaí não teve nenhuma recomendação para ela seguir com esse discurso? Ou teve não, nós estamos, não só dela, como tem outros parlamentares também, eu disse agora, nós já somos deputados eleitos, nós temos que ter uma composição com a maioria, temos que construir, nós não podemos brigar com ninguém. Isso foi lei dentro de uma reunião do partido, que nós precisamos agregar os outros demais parlamentares, temos que estar em harmonia com todos os poderes, e não é o momento agora de criar polêmicas. Eu acho que o momento é de trazer, de conciliar. Quando tiver um assunto que o debate é naquela direção, pode se posicionar naquele sentido, mas não precisa agora, nesse momento, a gente trabalhar em harmonia com os demais parlamentares e os demais, independente do partido. O presidente eleito tem criticado a imprensa a nível nacional e tem preferido se manifestar através das redes sociais. É uma orientação do PSL? Como vai se portar a bancada do partido e o governador eleito no relacionamento com a imprensa aqui em Santa Catarina? Não tem orientação nenhuma do partido, do PSL. Eu tenho dado entrevista 4, 5 por dia, no mínimo, né, para a rádio, para a televisão, então eu procuro estar sempre situando a sociedade do que está acontecendo. Mas o comandante Moisés, dentro de Santa Catarina, ele está sendo muito cauteloso com entrevistas, até porque ele tem que conhecer melhor o Estado, ele tem que conhecer melhor toda a estrutura do Estado, todas as secretarias, tudo como funciona, o que dá para diminuir. Então, antes dele divulgar nomes, porque a imprensa quer que divulgue nome de secretários, quer saber quem que vai estar onde, quais secretarias que vão ser extintas, e ele ainda não tem todas as informações. Então, ele está preferindo ficar mais reservado, tomar pé da situação do Estado, e eu tenho procurado também a dar essas informações para a imprensa sem estar, digamos assim, ferindo os princípios que ele está adotando agora dentro do modelo. Mas não é uma orientação, é uma posição pessoal dele, que ele está preferindo esse modelo hoje de mais reservado e não está dando nenhum tipo de orientação para não dar entrevista. Não estaria dando entrevista aqui, né? Tem alguma coisa que já é fato que vai acontecer de mudança a partir de 2019 com relação às SDRs? Isso já pode anunciar? Eu, pelo menos, não tive nenhum momento foi falado o contrário de que não seja a extinção das ADRs. As ADRs devem ser todas extintas, devem ficarem nas regiões as gerências de saúde e gerência de educação. Né? Tem o DINIT, tem o DINFRA, tem os órgãos setoriais, tem os órgãos do governo, mas as secretarias ou agências de desenvolvimento regionais de todo o estado serão extintas. Algumas, haverá muito enxugamento da máquina do Estado, isso pode ter certeza, vai haver uns cortes bem drásticos, principalmente relacionados a cargos comissionados, que nós vamos tentar aproveitar o máximo dos funcionários efetivos, para valorizá-los também e para diminuir o custo do Estado. Então, nesse sentido, eu posso adiantar que vai ocorrer. Agora, detalhes de como que vai ser feito, ainda nós não temos a informação. O que os eleitores que ajudaram a eleger o senhor podem esperar do comandante Mocelin de agora em diante? O que pode esperar, o que eu já fiz durante os 36 anos de carreira, né? Muita boa vontade, muito esforço, dedicação, probidade, né? Fazer a coisa correta, com honestidade. Eu digo que não é mérito de ninguém ser honesto, é obrigação de todos, mas hoje parece que dentro da política virou uma virtude, mas não é. Então, virtude é tu se dedicar, se
comprometer, buscar informação, estudar a melhor forma e apresentar as melhores alternativas e, no meu caso, saber compor dentro da Assembleia, porque às vezes tu tem vários caminhos para chegar a um objetivo. Vou dizer assim, eu posso atravessar a parede aqui, né? Eu arrebento a parede toda, eu faço um baita estrago, mas é o caminho mais curto. Às vezes eu tenho que contornar os obstáculos. Eu acho que a forma mais inteligente da gente alcançar os nossos objetivos é contornando os obstáculos, conversando, agregando as pessoas para que a gente consiga atingir esse objetivo final, que eu sempre fiz isso dentro da minha carreira.